bem-vindo de volta ao Cambiar. Nesta temporada de 2025, nós estamos falando sobre vários temas relacionados à saúde mental também. Hoje, o nosso objetivo é desmistificar o TDAH e também o autismo para entender o real impacto na vida das pessoas. Quem vai nos ajudar hoje é a Ana Luísa Brandão, psicóloga clínica, terapeuta ocupacional e terapeuta cognitivo-comportamental. Bem-vinda, Ana, tudo bom? Obrigada, tudo bem. Ana, olha só, cada vez mais a gente tem notado demandas de pessoas com diagnóstico de TDAH e autismo. Isso está ocorrendo mesmo. Tem gente que brinca que é uma modinha. Vamos colocar os pingos nos is? Sim, muito importante, né, a gente falar sobre isso, né, porque de fato tem acontecido uma crescente nos diagnósticos, né, de TDAH, de autismo, e aí vão surgindo esses murmurinhos, né, tá na moda, Todo agora mundo tem isso. todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo, não, mas o que está acontecendo? Então, assim, tem muitos fatores relacionados a isso, né? Hoje a gente entende o acesso à informação, né? As redes sociais, a internet. Então, as pessoas têm tido conhecimento dos sintomas, né? Até para procurar ali um auxílio, né? De um especialista. Então, as pessoas estão indo buscar a avaliação. Então, isso é um ponto, né? Importante para a gente considerar. E, além do mais, né? Vamos pensar assim que o ambiente, né? O estilo de vida que nós temos, né? Vivido, também favorece para acentuar alguns sintomas, né, também desses. Então, assim, o transtorno de déficit de atenção, ele sempre existiu ou foi um advento que veio com esse mundo hiperconectado de televisão, rede social? Explica pra gente melhor, assim, até pra gente não sair culpando só a tecnologia. Sim. É muito boa a sua pergunta, né? Muito importante a gente falar sobre isso, né? O transtorno, o TDAH, né, o autismo, o transtorno do espectro autista, são transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, a gente está falando de questões de estruturas cerebrais, né? Então, eles existem de fato, né? Sempre existiram. Sempre né? existiram. Agora, a gente pensar no estilo de vida moderno, né? A gente entender, por exemplo, o uso excessivo de celulares, né? O uso excessivo de redes sociais, de telas, esse estilo com muitas demandas, né? A gente é multitarefa e cada vez trabalhando mais e tendo que estudar mais, se especializar mais. Essa interação com o ambiente favorece tanto a piora dos sintomas, inclusive, né, vamos pensar ali na infância, no desenvolvimento do cérebro, isso vai favorecer também o surgimento até do transtorno, né? Vou explicar um pouquinho melhor, a gente pensar na epigenética, é importante, tá? O que seria a epigenética? Essa interação dos nossos genes com o ambiente, com o meio. Então, esses genes do autismo, do TDAH, eles podem ser ativados ou não. Então, uma criança que está muito exposta a telas, que os pais deixam o dia inteiro assistindo, né, um desenho, fica lá, até celular, né? Tem criança já que usa tablet com 3 anos de idade, com 1 ano de idade. Sim. Então, essa interação com o ambiente pode favorecer, né, o desenvolvimento, mas a gente tem que entender que existe ali uma base, né, genética, existe então, uma base biológica. Que pode ser ativada. Então, um conselho aí para papais e para mamães. Sim. Que tem que ter limite com essas interações, né? Inclusive, para descobrir um diagnóstico na fase adulta. Correto. Tá? Porque os sintomas, eles podem aparecer mais facilmente. Se você tem uma vida que te exige muito mais, isso vai favorecer a aparecer, né? Assim. E não é só tecnologia. Às vezes, por exemplo, eu sempre trabalhei numa área muito tranquila, que não exigia tanto. E do nada eu fiz um upgrade na carreira e fui para uma área que eu preciso estar fragmentando a minha atenção com muita pressão. Isso pode ativar também esse tipo de transtorno? Sim, com certeza, né? Vamos pensar aí no TDAH. Tá. A dificuldade em filtrar diversos estímulos. Então, se eu estou ali diante de várias demandas, né, que eu preciso dar conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a exposição também ao estresse, né? Correto. Então, isso tudo vai piorar a cognição. Então, existe sim essa interação. É importante a gente sempre lembrar que nós somos biopsicossocial. E o que tem acontecido, né, é um discurso um pouco dicotômico. Ou eu vou culpar a sociedade, ou eu vou culpar o capitalismo, mais fácil, ou eu vou culpar... Né? Não, na verdade, não existe TDAH, não existe autismo. Né? O problema é da sociedade. Não, então isso aí é mentira. É biológico, tudo é o cérebro. Não, é uma interação. Né? Por isso que é importante a gente entender, né, essas questões da epigenética
e ter essa visão, né? Não precisa ser essa dicotomia toda, Claro. não. É uma interação, é biopsicossocial. E em outros episódios aqui do podcast, a gente falou muito sobre a importância multidisciplinar dos tratamentos, independentemente se é o autismo, se é o TDAH, enfim, qualquer um dos problemas que a gente venha a desenvolver. Esses dois espectros, essas queixas, elas podem ser tratadas e devem ser tratadas de forma assim também global, multidisciplinar? Com certeza, né? A gente percebe a necessidade de uma atuação interdisciplinar, né? Correto. Tanto a psicologia, né? A psicoterapia vai auxiliar muito o TDAH, o autismo, vários outros transtornos, né? A psicoterapia vai conseguir ajudar principalmente na regulação emocional, a questão comportamental, organização de rotina. E nós temos outros profissionais que vão fazer parte dessa rede que é de extrema importância, né? Os médicos, a psiquiatria, com a necessidade de uma medicação, né? Tem o fonoaudiólogo, vamos pensar no autismo, né? Que tem ali essa parte da fala, da comunicação, a terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição. Então, é muito Todos importante. vão ajudando, né? Sim, é entender que os transtornos, eles são multicausais, né? E a gente tem que entender também com soluções multi, né? São várias coisas, né? São vários pilares para um tratamento. A gente consegue zerar esses transtornos? Chegar a um tratamento multidisciplinar e tudo bem, o comprometimento desse paciente ao tratamento, a sua adesão, a gente consegue zerar e ele se tornar livre dos dois transtornos, tanto do autismo, que a gente vai aprofundar ainda mais, mas do TDAH também? A gente consegue chegar nesse limite ou não? É algo que a pessoa vai conviver com ele a vida inteira e vai estar sempre tratando? Tá mais para a segunda opção, né? Quando você fala zerar, eu entendo que seria uma cura. Vamos colocar nesses termos, pode ser sim. A gente não entende como uma cura, Okay. tá? Mas é realmente lidar com a condição, né? Lidar com esse funcionamento diferente. Entendi. Né? Então, realmente, a pessoa vai ter que ter um estilo de vida que se adapte, né, às suas dificuldades, que se adapte a esse cérebro diferente, né, do que a gente entende aí como o padrão de um funcionamento, né, para as nossas necessidades atuais. E sim, vai ter que ter sempre esse acompanhamento, né? Pensar em um estilo de vida, né? E aí, de novo, alimentação, aí atividade física, e fazer terapia. E a pessoa vai ter que, sim, ter esse cuidado. Então, eu vou fazer uma nova pergunta, mais ou menos nesse sentido. Porque quem assiste deve falar assim, eu já tive esse diagnóstico. Quer dizer, então, que isso vai ser limitante na minha vida? Eu não vou poder desenvolver atividades desafiantes na minha carreira porque eu tenho TDAH ou autismo? Então, se não há cura, quer dizer então que eu vou ser excluído de processos? Não, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. Até a ideia de ter o diagnóstico é entender como você funciona, até para você fazer escolhas melhores, né? E não é uma ideia de ser limitado, né? Mas é uma ideia de entender o que pode funcionar melhor para mim, qual área que eu vou conseguir desempenhar melhor, né? Nossa, então quanto antes o diagnóstico vier, melhor, né? Porque traz muito autoconhecimento. Com toda certeza, né? Inclusive para melhora clínica, né? E aí, pensando até na questão da intervenção com crianças, né? O diagnóstico precoce faz toda a diferença. É muito importante. Você falou em crianças. Eu tive acesso a um trabalho de escolas e pedagógico em que se notou que qualquer desatenção de uma criança estava havendo uma superexploração desses remédios para déficit de atenção. As Ritalinas, né? Me corrija se eu estiver enganada. Qual que é o risco de, às vezes, a gente não avaliar corretamente o quadro da criança? Porque criança tem energia, né, gente? E, às vezes, tratar aquilo ali... Não, essa falta de atenção, essa traquinagem toda é TDAH, vamos medicar. Eu queria que você desse a sua avaliação profissional para esses quadros e para essas mentalidades. Sim, é muito legal você trazer isso, porque isso acontece muito, né? E eu escuto, às vezes, de pacientes... O pai quer sossego. Sim, de pacientes que são mães e falam assim, meu filho tem 2 aninhos e a professora da creche falou que acha que ele tem TDAH porque ele não para quieto. Então, existe também uma dificuldade, né, de lidar com crianças, né? Assim, com o comportamento da criança. Todo mundo tá querendo que a criança fique numa caixinha agora, gente. Criança. Porque eu até brinco assim, nossa, criança não para quieta, muito agitada. E que bom, ela né? quer o tempo inteiro atenção, laudo, criança. Diagnóstico, tá certo, criança. Exatamente, que bom que ela tá assim, né, Ana? E
aí sim existe uma banalização, né? Assim, nesse sentido existe essa banalização. Então, eu identifiquei, está agitado, tem TDAH. E aí a gente precisa entender que é muito mais complexo, né? É muito mais complexo do que isso. Inclusive, tem idades apropriadas para a gente fechar esse diagnóstico, né? E ter um pouco mais de paciência também com as crianças, né? Porque elas são desafiadoras. E nessa vida moderna também de todo mundo que é, né, assim, sossego, porque está todo mundo muito cheio, né, de responsabilidades. E aí, nossa, mas está muito quieto. Deixa eu dar uma Ritalina para me desafogar também, né? Assim, para ver se facilita. Bom, você acabou falando de novo aí na questão do medicamento. Quando que a gente sabe que o TDAH precisa de medicamento e quando a gente sabe que, olha, dá para seguir com um bom tratamento, uma adesão do paciente e a gente não vai precisar de medicamento? Você tem como diferenciar isso? Sim, sim, assim, ao Quais longo são os marcadores? Ao longo da psicoterapia, nós vamos desenvolvendo estratégias, né, para ajudar o paciente em diversas áreas que ele tem prejuízo, né? Por exemplo, trabalho, estudos, organização ali da rotina, né, de casa. Se essas estratégias não estão sendo suficientes, né, e aí o paciente continua apresentando dificuldade, continua apresentando prejuízo, né, ou seja, apesar do tratamento. Apesar do tratamento, né, mesmo colocando as estratégias em prática, isso ainda está difícil, a gente encaminha, né, faz um encaminhamento para um psiquiatra. E aí é importante ressaltar que não é uma coisa ou outra. Ok, né? muito bem. Não é uma coisa ou outra. Claro. É a importância, né, desse tratamento interdisciplinar. Né? Ou seja, eu vou fazer terapia, mas eu também vou tomar o remédio e cuidar também dos hábitos. Né? Porque o tratamento ele tem esses 3 pilares. Né? A medicação, a psicoterapia e o estilo de vida. Né? E a psicoterapia vai ajudar também a conseguir organizar melhor a vida, né, para melhorar os hábitos. Tem gente que ama o medicamento, que acha legal, acha um coadjuvante importante, mas tem gente que já tentou e falou assim, não deu. Eu me senti que eu não era eu. Como que a gente trabalha? Muda o medicamento ou às vezes vai para um lado mais rústico, assim, por assim dizer? E é interessante isso, né? Porque já aconteceu diversas vezes, né, de eu ter paciente assim na clínica que tem algumas crenças sobre medicação, sobre o uso da medicação. Eu quero, né? Muito doido. Isso. E aí a gente precisa trabalhar isso na psicoterapia para poder questionar um pouco o que é essa crença, essa resistência à medicação. Então tem muitas pessoas que... De onde que veio isso, né, Ana? Eu vou encaminhar para o psiquiatra e o paciente não quer, porque eu vou tomar remédio, né? Mas será que naquela cultura que muitas vezes as pessoas falam assim, ai, psiquiatra é coisa de gente doida, né? A gente, na verdade, são crenças limitantes ancestrais que a gente fica ouvindo e acaba reproduzindo sem refletir. O que você acha disso? Sim, com toda certeza, né? Assim, são crenças que são construídas socialmente, né? É um pouco dessa psicofobia que a gente fala, né? Essa dificuldade de entender que a saúde mental, ela merece uma atenção, assim como a saúde física. Porque se eu tenho ali uma questão física, né? Se eu tenho uma gripe, se eu tenho uma pneumonia, passou ali um remédio, passou um antibiótico, eu vou tomar, eu não vou ficar preocupado. E se eu ficar viciado no antibiótico? Pensa. Mas eu vou tomar... Ninguém fica... né? Então, é uma questão cultural mesmo. Mas isso a gente também trabalha, e já aconteceu diversas vezes, né? De ter que ser importante considerar isso no tratamento também psicoterápico, que é com relação à medicação. Né? Inclusive com a ideia de que a medicação vai resolver o problema todo. Então, agora eu tomei um remédio, também, pronto, não preciso de terapia, Exato, né? E é muito mais fácil encontrar a solução em algo externo, que é tomar o remédio, do que entender que eu vou ter que me comprometer com a terapia e que é algo que eu vou ter que construir, que vai depender também de mim. Mudanças no dia a dia, igual você bem falou, não só assim do trabalho, das relações, mas também da alimentação, inserir uma atividade física, né? Tudo isso, eles também são esses coadjuvantes potentes aí que vão ajudar a secretariar esse problema, Com certeza. E é o que eu falo, que eu acho muito importante, que é a autorresponsabilização diante de um diagnóstico. Então, é você entender que, ok, eu recebi esse diagnóstico, eu tenho esse transtorno, ok, eu tenho esses prejuízos, mas qual que é a minha parte nesse tratamento? O que é que eu realmente preciso me comprometer? Isso é fundamental. Porque eu já ouvi, aí já não é o caso, mas só um adendo aqui de pessoas que acabam aproveitando o diagnóstico para se vitimizar. Isso é muito complicado socialmente também, né? Porque aí a pessoa faz uma opção por não se tratar. Mas, enfim, isso já é assunto para um outro episódio. Sim. Eu queria que você fizesse um paralelo. A gente pode dizer, é errado dizer que o TDAH é a antítese do autismo, que um é muito agitado e o outro é mais prostrado. Vamos estabelecer essas diferenças e explicar para quem está nos ouvindo e nos assistindo qual é a diferença de ambos.
Tá, muito legal a sua pergunta. Na verdade, o TDAH e o autismo, eles têm muitas coisas em comum, né? Então, não é essa ideia de antítese, né? E antes de mais nada, quando a gente pensa o TDAH, o autista, parece que tem um quadro pronto, né? Uma imagem assim, o autista, o TDAH. Mas existem várias formas desses transtornos se manifestarem. Então, pode ter um autista que ele é mais, não gosta de socializar, não tem muitos amigos, é mais calado, mas tem um autista que fala muito e é extrovertido e conversa. É mesmo. E tem o TDAH, que é falador, que fala muito, mas tem o TDAH também, que é mais introvertido. Então, existem várias formas desses transtornos se manifestarem. Inclusive, de terem eles sintomas muito parecidos, né? Entre os dois. Então, o TDAH pode ter também questões sensoriais parecidas, né, com o autismo, né? Então, assim, tem ali muitas questões que, inclusive, para o diagnóstico, a gente tem que falar assim, não, peraí, isso aqui, será que é TDAH ou autismo? Então, Por isso, gente, a importância de um diagnóstico feito pelo profissional capacitado, porque senão todo mundo sai de um podcast, às vezes, ou de uma entrevista rápida e fala, eu tenho isso aqui, ó. Sim. Eu tenho isso. Não, eu tenho certeza, porque eu tenho esse. E não é, né? Você faz uma análise que é muito global, específica e já dentro de um repertório científico que você tem, né, Ana? Sim, exatamente. E hoje, com as redes sociais, né, com disseminação de conteúdo, né? Não de qualidade de informação, que a gente fala muito bem em outros episódios. E esses conteúdos, eles vão apresentar ali alguns sintomas, alguns sinais. Mas não todos. Mas não todos, né? E não estão ali os sintomas, não tem o diagnóstico, o critério do DSM, né? Que é o Manual de Saúde Mental. Não tem. E aí, geralmente, esses conteúdos têm situações cotidianas e as pessoas se identificam. Eu também faço isso. Isso acontece comigo. Ela tá vendo, eu tenho autismo. Eu tenho TDAH. E é muito fácil a gente se identificar, né? A gente se identifica e fala, então eu tenho isso. Mas é muito diferente de ter um diagnóstico, da avaliação. Perigoso também, né? Porque uma coisa leva a outra. Daqui a pouco ele está se automedicando, que foi até o Maurício, em outro episódio, estava falando, a fulana tomou, eu vou tomar também. E sem um acompanhamento, o perigo, que é uma droga que atua no seu cérebro, né? Você introduzir e retirar. E por quanto tempo? Um tempo muito grande, muito pequeno, e o prejuízo que isso pode causar, né, para suas funções vitais, para sua qualidade de vida. Sim, esse conhecimento que a gente obtém, né, com as redes sociais, com a internet, para muitas pessoas é como se substituísse a procura por um profissional. Então, né? Esse lado negativo das redes sociais. Sim. Então eu já pesquisei, já consegui entender o que é, né? E aí aplicativo que já me passa ali um plano de intervenção para eu fazer comigo mesma e pronto. Mas não, né? A gente precisa lembrar que tem profissionais que estudaram por muito tempo, né? Que tem uma prática toda estruturada e é um tratamento. Então isso é muito importante, até de buscar mesmo terapia, né, com um profissional, né, que tenha estudado de fato, seja capacitado para isso. Vamos lá voltar a nossa atenção, o nosso foco para o autismo. O autismo ele tem diferentes níveis. E o que faz com que o autismo se manifeste em diferentes níveis? Porque alguns são muito severos. A pessoa nem a fala ela consegue desenvolver. E alguns conseguem facilmente estar inseridos na sociedade, trabalhar, enfim. O que é que ajusta esse tipo de transtorno assim, na pessoa? É um trauma ou a pessoa nasce com essa condição? A pessoa nasce com essa condição, né? Tem uma questão genética associada muito forte, tá? Mas a gente precisa lembrar da questão da epigenética, tá? Então, o que acontece? Às vezes a criança, ela recebe ali um diagnóstico de nível 3, mas com a intervenção precoce, ela pode reduzir para o grau 2, né? E só para explicar, essa questão do grau 1, 2 e 3 está relacionada ao nível de suporte, né? Então, o nível 1 precisa de pouco suporte, quase nenhum suporte, né? Auxílio de outras pessoas para suas atividades, para socialização. O nível 2 precisa de um pouco mais de suporte das pessoas, né? De alguém especializado, das pessoas mesmo da família também. E o nível 3 precisa de muito suporte. Muito suporte. Né? Então, essa classificação de grau tem muito a ver com isso, né? Com o nível de dependência, de autonomia. Mas isso pode ser migrado, inclusive, né? Dependendo da intervenção e do meio, né? Porque aí volta aquela questão, né, que eu havia falado anteriormente. Como que é esse suporte da família? Como que a criança é estimulada? Como que está sendo esse meio ao redor dela? Posso falar uma coisa clichê, então? É uma receitinha, além de toda essa equipe multidisciplinar, vamos falar de amor? Eu já vi vários casos de autismo em que a família muito amorosa
teve um sucesso maior no desenvolvimento daquela criança ou daquele adolescente com autismo. Estou falando besteira ou isso é verdade mesmo? Isso faz sentido? Isso é verdade, e não só para crianças com autismo, isso é verdade para todas as crianças, né? O afeto, essa presença, ele é o principal. Na primeira infância é o principal, né? Por mais que, eu vou escolher os brinquedos pedagógicos para o meu filho, mas o principal é o afeto, né? O principal é o vínculo, é a conexão, né? E isso para o desenvolvimento é a base. Mas a gente está falando de desenvolvimento, de amor e carinho, num cenário onde as pessoas estão com muito pouco tempo. Dá para ajustar? Você como profissional, como que você orienta uma família que às vezes tem essa questão de tempo, limitação, e uma criança que precisa de tanta atenção, tanto cuidado específico? Sim. E aí eu vou falar não só como psicóloga, terapeuta ocupacional, mas como mãe também, que eu tenho pequenininho. É desafiador, né? Ainda mais uma sociedade que volta a responsabilidade toda para a mãe, né? Tudo é a mãe que é ali o papel central, né? Mas o que eu sempre coloco para as minhas pacientes mães, que vivem também essas angústias, a gente precisa entender que o mais importante é a qualidade. Porque se mesmo que não seja muita quantidade. Sim, você pode ficar o dia inteiro com seu filho mexendo no celular, resolvendo outras coisas. Mas se você tem ali um tempo, que seja 2 horas que você passa com seu filho, né? Vamos colocar assim. Mas de conexão, olho no olho. Você está brincando ali, senta no chão junto com seu filho, olha nos olhos, brinca e compartilha. É conexão, acho que essa que é a palavra. Nesta seara, né, quando a gente está falando desses transtornos, como que o autoconhecimento, além do amor, a gente está ainda no capítulo do amor e vamos para o autoconhecimento, ele também ajuda para, enfim, domar os prejuízos que, às vezes, um quadro desse tem na vida da pessoa? Sim, o autoconhecimento é um ponto-chave, né? Vamos pensar num diagnóstico, por exemplo, de TDAH. Tá? Então, recebi o diagnóstico de TDAH, e aí, o que eu vou fazer? Né? Tenho TDAH... O que eu faço? O que eu faço? E agora? Quando eu busco uma psicoterapia e eu vou trabalhar o meu autoconhecimento, eu vou entender exatamente quais áreas da minha vida que estão sendo afetadas. Isso é afetado pelo TDAH? Acho que explica também muita coisa que, às vezes, não deu certo, assim, mais ou menos, sim. Né? E olha como isso impacta a minha autoestima, né? Porque muitas vezes a pessoa vai se culpar por diversas situações. Então aquele emprego que eu fui demitido, aquele relacionamento que não deu certo. Peraí, eu já entendi agora. Então foi a minha impulsividade, que é um traço do TDAH. Então foi a minha desorganização. Entendi. Então, como que eu vou lidar com isso? E aí a psicoterapia vai ajudar nessas ferramentas. Então, o autoconhecimento, ele é libertador. É para a gente tirar essa carga de culpa, né? E dos estigmas também, porque uma pessoa com TDAH, ela escuta desde criança, né, várias palavras que vão nomeando o que aqueles comportamentos são, né? Preguiçosa, respondona, estabanada, né? Então, assim, tem alguns adjetivos. E com o autoconhecimento, a partir do diagnóstico, você vai entendendo, não, peraí, não era bem isso, né? Não é que eu sou essa pessoa estabanada, não é que eu sou essa pessoa preguiçosa. Eu tenho uma condição. Eu tenho uma condição. E que bom que agora eu sei como fazer para tratar. E vou me responsabilizar e vou buscar acompanhamento. Isso que é importante. Além do autoconhecimento, isso eu estou falando do indivíduo que é portador desse transtorno. Mas, às vezes, eu percebo que facilita muito para a vida da família, principalmente no caso do diagnóstico tardio. Às vezes, ou a esposa de quem tem TDAH ou autismo, ou o marido daquela mulher que está sofrendo com isso, passa a ter um outro olhar. Você acha que isso pode ajudar? Porque, às vezes, o casamento fica abalado, né, com o comportamento do outro, que, na verdade, não é um comportamento porque ele deliberadamente escolheu ser daquela forma. Ele tem uma condição. Isso ajuda também a família? Com toda certeza, né? E o que já chegou para mim em consultório, esposa de pessoas autistas. Será que ele é mau caráter? Será que ele não gosta de mim? Ele não me ama? Porque eu já falei isso com ele, mas ele não entendeu, né? Ou então, eu dei a entender. A pessoa não comunicou claramente, né? Mas não é possível que ele não entendeu. Aquele dia eu tinha falado aquilo, ele não conseguiu juntar as coisas e entender. Então, peraí, ele não gosta de mim? Ele é mau caráter? Ele não está me ouvindo? Ele não está ouvindo? Mercador. E aí vão surgindo diversos julgamentos, né? Isso vai corroendo aquele relacionamento. Sim. E quando você entende que aquela pessoa tem uma dificuldade, ela tem uma limitação e ela precisa de ajuda.
né? Isso muda totalmente, né, a percepção e a forma de se posicionar. Claro. E, de novo, não é que você vai, né, passar pano. Então ele tem ele tem autismo, Tá tudo né? bem. Ele tem TDAH, deixa a toalha em cima da cama porque ele tem TDAH. Não é nesse sentido. Mas é realmente ter empatia, de ter um pouco mais de paciência, E, né? além de ter empatia e paciência, a família, a esposa, né, o cônjuge, ou até a mãe, o pai, tem algum papel nesse processo terapêutico para ajudar? Como que seria? Sim, com toda certeza, né? Um papel muito importante de suporte, né, de apoio, para a pessoa entender que, olha, eu também posso ser amado, mesmo tendo TDAH, eu posso ser amado mesmo tendo autismo. E eu posso amar também, Eu né? posso amar. E é esse suporte de quando aqueles sintomas estiverem muito difíceis, né? Que tem momentos ali, o autismo tem aqueles momentos de crise, uma crise sensorial, por exemplo. Eu tenho suporte. Olha como é importante ter ali uma pessoa do seu lado que vai entender. Nossa, por que ele se isolou e foi dá pro até quarto? calorzinho, né? Tipo assim, eu tô Sim, acolhido, né? Fulano sim. sabe o que eu enfrento. Sim. Ele foi para o quarto e se isolou por quê? Foi o estímulo, né? Estímulo demais, foi o excesso de estímulos. Então, eu vou respeitar a necessidade do meu companheiro. E não, ele é chato. Nossa, ele foi para o quarto. Nossa. Ou não. seja, vai ser mais um problema, né? Aí em cima da pessoa. Sim. E falando em problema, parece que o TDAH é um transtorno que não vem sozinho, né? Às vezes ele traz outros coleguinhas aí nessa brincadeira. Vamos falar um pouquinho deles? Exatamente. E é isso que a gente chama de comorbidades, né? Que são condições que caminham junto com outras condições, né? Então, são diagnósticos separados, mas que muito comumente eles aparecem, né, de mãos dadas. Então, o TDAH, ele costuma ter muito caso de depressão, por exemplo. Então, muito comumente, pessoas que têm o diagnóstico de TDAH também recebem um diagnóstico de depressão. De ansiedade generalizada. Vou pegar primeiro a questão da depressão. Tá. Né? Por que o TDAH costuma ter depressão? Vamos pensar aqui. Você já acabou de colocar lá, as pessoas vão isolando ela, não vão entender, não vão compreender. Então, o próprio meio fica um pouco assim, árido para essa pessoa, Como né? que é a minha autopercepção se eu cometo tantos erros, se eu sou, né, uma pessoa desorganizada, se eu já tive diversos problemas de relacionamento, se eu já fui mandada embora de vários empregos, como que eu me vejo? Bem mal, né? Culpado, Vários vários projetos não foram para frente, e aí você vai tendo essa autopercepção muito negativa de si mesmo, do mundo, né? Então o mundo me rejeita, eu sou uma pessoa ruim, eu não consigo levar para frente os meus objetivos. Não tem como uma depressão não se instalar, né? Sim. A ansiedade generalizada também que aparece muito, né, nos casos de TDAH. Então a pessoa com TDAH, ela tem um nível de ansiedade mais alto. Claro. Isso aí, vou te falar, 99%. Difícil uma pessoa que tem TDAH que não seja ansiosa. Porque existe ali um estado de alerta que é quase que constante. Nossa, e ninguém consegue descansar. A pessoa não descansa nunca. Porque a mente está aqui, ó. A mente está a mil, né? Tem a hiperatividade mental. Eu preciso ficar alerta porque o meu filtro mental é ruim. Então, eu tenho que concentrar. E aí é uma exigência muito grande, é um cansaço mental muito grande. Eu preciso concentrar, porque senão um passarinho vai cantar e eu vou olhar. Senão a formiguinha vai passar e eu vou olhar. Então, é um estado de alerta. Entendi. Esse estado de alerta, ele é ansiedade ali. Cobra um preço altíssimo. Sim. Agora, quando é que eu sei que eu realmente tenho TDAH? Ou é só a modernidade que eu estou enfrentando, esse mundo maluco e super conectado? Quando é que eu sei diferenciar? Perfeito. Bom, o mais importante de tudo, pensando em transtorno do neurodesenvolvimento, primeiro são os prejuízos que eu tenho na minha vida. Ok. Tá? Então, para a gente pensar em diagnóstico, a gente tem que entender esses prejuízos clínicos. Ok. O que é isso? Né? Quando eu falo de prejuízo, eu estou falando de quê? Qual área da minha vida que é afetada por isso? Eu tenho pelo menos 2 áreas que estão sendo prejudicadas. Então, trabalho, relacionamento, organização cotidiana. Pilares, né? Assim, Sim. E tem que haver um prejuízo real, né? Alguma coisa que está me prejudicando mesmo, que tirou da minha vida, que leva sofrimento para mim. O segundo ponto é que isso aparece na infância. Então, uma pessoa que tem TDAH, ela é um adulto TDAH, mas ela foi uma criança TDAH. Por mais que ninguém percebeu. Entendi. Ninguém descobriu, mas Passou ela batido. era. Passou batido. Né? Era criança chata, era faladeira, era, né, a mal criada. Mas ela era, porque é o cérebro TDAH.
Tá? Então, é muito diferente. Agora, a vida moderna, claro que traz impactos para a cognição. Né? O estresse faz com que a gente fique mais desatento, né? O uso excessivo de telas faz com que a gente fique muito mais agitado, muito mais desatento. Exato. Mas é muito diferente de você ter realmente um transtorno que é uma alteração cerebral, né? Então, isso é algo que as pessoas confundem bastante, porque é aquilo que a gente estava falando da rede social. Ah, eu tenho 3 coisas que eu vi, né, na rede social que eu me identifiquei. Não é o suficiente. Né? Não é o suficiente para pensar num diagnóstico. Mas a gente sabe também que algumas características do comportamento, elas acabam sendo favoráveis em algumas áreas de atuação. Ontem eu estava assistindo uma entrevista em que era uma palestra para RH, e aí eles disseram, você sabia que até o pessimista ele tem seu valor dentro do mundo corporativo? Porque ele aponta para a gente onde que, isso aqui não vai dar errado. Você tem que pensar nisso, você tem que pensar no contra, você tem que pensar que isso pode dar um problema. Então, ele ajusta um cenário de um possível problema. Às vezes, uma pessoa que tem um transtorno ou autismo, ela também tem um lado que possa ser positivo? Com toda certeza. Me conta como Com toda isso funciona. certeza. E é perigoso a gente falar sobre isso, tá? Para não entender... Sem glamorizar o transtorno, tá? É só para a pessoa ficar mais assim, poxa, não, mas eu tenho uma característica que é legal. Sim. É para a gente não cair na romantização de que é legal ter um transtorno, né? Não é isso, né? Mas, a partir do momento que a gente tem ali os prejuízos, mas eu também posso focar nas habilidades, né? Não vou banalizar, não vou reduzir o sofrimento, mas eu vou entender que tem habilidade, sim. Né? Então, isso acontece. Pessoas com TDAH costumam ser altamente criativas, né? Olha, que legal. Muitas pessoas têm facilidades de comunicação. Então, existem, sim, pontos de habilidades, né, de destaque. Pessoas com autismo, a gente tem muitos exemplos, né, de autistas que são muito bem-sucedidos, né? Na área da tecnologia, a gente costuma ver muitos autistas que são brilhantes, né? A gente tem no esporte. Então, assim, tem pessoas que têm habilidades realmente fora da curva, né? E aí tem a questão do hiperfoco que costuma, né, contribuir com isso, porque quando você entra no hiperfoco, aí você trabalha só naquilo e tem um desenvolvimento de alto rendimento. Isso acontece muito com pessoas neurodivergentes, né? De entrar ali num hiperfoco numa área e aí nada tira a pessoa daquilo e ela se desenvolve muito bem. Isso é ótimo para o patrão, mas para a pessoa, aí a gente tem que ajustar para não ser um prejuízo para aquele que tem essa condição. Exatamente. Aí o hiperfoco, ele tem ali os efeitos colaterais, né? Até porque você hiperfocou em uma coisa, mas e as outras? Verdade. Né? Então, tem essa questão, sim. Você acabou de citar alguns casos, mas sem dar nomes. Mas tem algum caso que esteja assim, que tenha te chamado mais atenção dentro da sua experiência clínica, de algum famoso que tem um dos transtornos, ou autismo, ou TDAH, e que conseguiu superá-los e transformar essa realidade? Você poderia esmiuçar um pouquinho pra gente? Eu até fico um pouco receosa de falar sobre diagnósticos de famosos, porque hoje em dia a gente vê muito, né, muito foco, fake news também, né? De, o Elon Musk tem autismo, o Messi tem autismo, e eu não sei até que ponto... Já ouvi falar do Messi. Eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Parece que o Elon Musk realmente tem autismo, mas eu não tenho certeza. Do TDAH, eu conheço, por exemplo, comediantes. A Tata Werneck, ela mesma já deu uma entrevista falando que ela tem o TDAH, né? E muito interessante que ela até escolheu não tratar o TDAH dela, achei super polêmico. Porque ela tirou uma força de expressão ali dessa condição. Sim, a questão da criatividade, né? E ela é uma pessoa muito dinâmica. Muito. E o TDAH, ele tem uma facilidade de, assim, improviso, né? Até porque ele precisa criar a capacidade de improviso, porque ele não se organiza. Também, né? Ele não se organiza, então ele desenvolve o improviso, né? Então foi uma famosa que eu me recordo que falou abertamente, né, sobre o diagnóstico e como que isso auxiliou ali na carreira de comediante, né? E o fluxo dela também, das entrevistas, né? Ela tem ali ideias que vão, a todo momento, vários pensamentos aleatórios, e isso, dentro daquele contexto, auxilia. Então, isso que é importante, até a pessoa que vai escolher uma profissão, ela se entender, né? Será que isso aqui, essa característica minha, ela vai me ajudar nesse contexto? Então, se eu tenho TDAH, eu vou trabalhar sentado num escritório, na frente do computador? Nossa, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Bem desafiante. Ou eu vou trabalhar com comunicação, com pessoas, com algo mais dinâmico.
Então, isso é importante, porque no lugar certo, né, você pode ter ali diversas habilidades e se desenvolver muito bem. E o tratamento, por onde que ele passa? Que normalmente a pessoa já está tão fragilizada, fala assim, ai, vai ser um tratamento puxado, uma conversa pesada. Eu já vi muitos tratamentos, assim, pelo menos aqueles que perpassam pelo autismo, mais lúdicos, que vinham, alguns até têm uma aproximação assim do paciente que com desenho. Como é que é? Desmistifica isso pra gente, já que a gente começou esse podcast hoje querendo tirar, derrubar mitos e falar sobre a verdade, sobre o diagnóstico e o tratamento, tanto do TDAH quanto do autismo. Sim, e aí eu vou falar principalmente do tratamento da psicologia, né? O tratamento psicoterápico. Eu embaso a minha prática clínica com evidências, né? Então, eu sempre utilizo ali abordagens dentro da psicologia que tem ali estudos robustos, né? Então, é a minha forma de atuar, tá? Então, eu acho que é importante ter estratégias que tenham ali um embasamento científico, né? Ou seja, isso aqui já foi testado e funcionou, né? Então, nós temos algumas abordagens que auxiliam muito pessoas neurodivergentes, como a terapia cognitivo-comportamental, tem a terapia comportamental dialética também, terapia do esquema, tem algumas que são ali primas da TCC, né? Então, acho que é importante escolher também um profissional, né, que atue de uma forma séria e comprometida com a ciência, porque tem que ter ali realmente um jeito, um caminho que vai facilitar a sua organização, né, da rotina, o seu sofrimento, ele precisa ser acolhido, né? E aí, muito importante também, o profissional, ele não só seguir essas estratégias, né, não só ter esse protocolo, mas que seja um profissional acolhedor, que você se identifique. Tenha sensibilidade. Então, buscar um tratamento com uma pessoa que você se sinta à vontade, que você realmente perceba que você consegue se vincular a essa pessoa. Então, isso é muito importante. Você sentir que está sendo ouvido, que está sendo acolhido, e fazer uma adesão correta à psicoterapia, que é a questão da responsabilização. Então, o que eu preciso, a partir da terapia, o que eu vou levar para o meu dia a dia e colocar em prática. E ter o suporte desse terapeuta, né? Claro. Porque o profissional que vai atender uma pessoa neurodivergente, ele precisa entender que vai ser diferente de atender uma outra pessoa que não é neurodivergente. Tem que ter essa mudança de chave, vamos dizer assim. Tem que ter uma sensibilidade maior. Eu não vou exigir de uma pessoa autista uma mudança de comportamento brusca se ele tem dificuldade. Nem na velocidade, com a consistência de uma pessoa considerada free de qualquer tipo de, né? Não vou falar normal, mas livre de qualquer tipo de transtorno. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa com autismo que costuma ter uma inflexibilidade cognitiva, que é uma rigidez de pensamento. Então, é mais difícil para eu conseguir relativizar as coisas. E aí, eu, enquanto psicóloga, eu vou esperar que essa pessoa questione tudo com tanta facilidade como uma pessoa que não tem autismo. Não dá, não dá. Né? Então, eu preciso entender que eu vou ter que fazer uma outra intervenção diferente. Então, isso é muito importante, né? Você falou em diferença. A diferença no tratamento do autista e da pessoa que é portadora do transtorno de déficit de atenção, a criança para o adulto, o tratamento é diferente para esses dois públicos? Você fala do tratamento para uma criança e para um autismo. É diferente, para um adulto. Precisa ser mais lúdico, mais passando por brincadeiras. Como é que ele é feito? Ele tem diferença mesmo? Sim. Com crianças, a intervenção ela costuma ser, né, por meio de brincadeiras, atividades, né, principalmente o que chame a atenção da criança. Então, tem que ser a brincadeira que ela gosta. Porque o adulto tem aquela questão da responsabilidade, que você muito bem destacou, mas a criança está ali, não sei se eu quero, não quero ir para terapia. A gente sabe, né, que tem criança a criança não vai chegar lá e te contar, né, da dificuldade dela e do sofrimento, sentar, né, assim, uma criança pequena, ela não vai chegar e te contar. Então, é muito importante, assim, o contato com os pais, com a família, essa intervenção, ela precisa ser ampliada, né, a gente precisa trazer ali a família, a escola junto, né, então, isso aí, no tratamento da criança vai ser fundamental, né, e aí, é usado principalmente a terapia ABA, né, com crianças, que é a análise do comportamento aplicada. E com adultos, geralmente é utilizada mais a cognitivo-comportamental, né? E a gente consegue realmente receber ali as queixas do adulto, né? Ele já vai chegar explicando exatamente os seus sofrimentos. Verdade. A gente já está caminhando para o final desse episódio hoje, que foi muito importante para a gente
desmistificar o que é verdade e o que é falácia em relação ao diagnóstico e ao tratamento, tanto do TDAH quanto do autismo. A profissional Ana, o que você gostaria de, neste momento, dizer para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que estão aí, a gente não sabe qual que é o streaming que eles estão usando para entender melhor esses desafios. O que é importante a gente saber nesta seara que você é especialista? Um recado final da Ana. Olha, eu acho que o recado mais importante que eu queria passar aqui é realmente da minimização dos transtornos, né? Da banalização. Que eu tenho percebido muito isso, né? Das pessoas... Como se, tipo assim, mimimi. Sim, das pessoas colocarem como, fulano agora tem autismo. De novo, mais um transtorno. Agora é autismo com altas habilidades. Agora é TDAH com bipolaridade. Então, as pessoas estão com pouca empatia, com pouca aceitação do diferente. Entendi. Então, existe uma dificuldade em entender que as pessoas têm necessidades diferentes, né? E que está tudo bem alguém receber um diagnóstico e de precisar de mais ajuda. De precisar de adaptações, de precisar de ser acolhida. E eu tenho visto muito esse discurso, assim, de colocar a pessoa como se ela não fosse digna, né, de expor o seu diagnóstico, de expor sua dificuldade, como se não fosse legítimo, né, eu falar sobre um diagnóstico. Então, eu acho que é a gente entender que as pessoas, elas são diferentes, né, elas precisam de necessidades diferentes e tá tudo bem, né? E se você não tem essa necessidade, se você não tem um transtorno, qual que é o seu papel? Eu acho que é na hora da gente nos reformarmos como sociedade, né, para acolher quem é diferente, porque ninguém está livre também de, às vezes, desenvolver um quadro desafiante. Sim. E que vai precisar de quê? Da empatia do outro, né, Ana? Sim, com toda certeza. E ninguém escolhe, né, ter um transtorno. Não é uma escolha assim, agora a pessoa surgiu com um transtorno porque ela acha legal. Não, né? Ter transtorno é prejuízo. Muitas vezes nós vemos situações como se fossem engraçadinhas, né? Vídeos engraçadinhos de autista e TDAH, parece que é tudo muito divertido. Não é essa a realidade, né? Então, uma pessoa neurodivergente, ela tem muito sofrimento ao longo da vida dela. Né? São justamente pessoas que a gente quer combater. Sim. São pessoas, desculpa te interromper. Sim. É essa ideia de que as pessoas elas passaram por longos sofrimentos, principalmente quem recebe um diagnóstico tardio, né? Imagina não pode a vida agir inteira. Momento. A vida inteira eu tive várias dificuldades e eu não sei por quê. Aí só agora, com 40 anos, com 30 anos, que eu descobri, né? Então, realmente, é acolhimento. Eu acho que é isso, né? Assim, como que a sociedade tem tido essa dificuldade em acolher as pessoas, em ter paciência. Que bom que a gente tem você, Ana Luísa, para ajudar a gente a nos apoiar aí nesse equilíbrio aí que a gente tanto está almejando. Obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Essa foi a nossa temporada 2025 do podcast Cambiar, que é do Espaço Cambi. Eu te vejo na próxima oportunidade. Até lá.